pastor, tem um jovem que ele fez uma pergunta que me deixou muito pensativo e tem relação justamente com isso, com essa questão de ovelha. Na sua visão como pastor, existem ovelhas perdidas ou todas podem ser alcançadas? E puxando para um segundo ponto, quem já se desviou é porque nunca conheceu a Cristo? Ou foi só saiu, depois voltou? Não, ela já conhecia, mas ela caiu e realmente ela pode voltar? Ou então naquela verdade, não, só teve encontro com Cristo depois? Na sua visão, mas o foco maior é justamente isso: existem ovelhas perdidas ou todos podem ser resgatadas? Na sua visão como pastor? Sim. Não existe meio salvo, né? Meia ovelha, ou é ovelha ou não é. João 10, o Senhor Jesus vai dizer, olha, eu conheço quem são as minhas ovelhas, e elas ouvem a minha voz e me seguem. Então, e para se tornar ovelha, pressupõe, lógico, um novo nascimento, a pessoa é selada, habitada com o Espírito Santo, nasceu de novo. Mas entre o nascer de novo e alcançar a maturidade, isso aí vai demandar muito tempo para algumas ovelhas, outras alcançam de forma rápida. E entre o novo nascimento e a maturidade, tem pessoas que passam por crises, que se desviam do caminho, perdem o foco e tal. Mas uma vez que a pessoa é ovelha, eu lembro, por exemplo, biblicamente, o exemplo de Pedro. Pedro, entre os apóstolos, ele tem esse histórico de uma pessoa que era ovelha do Senhor, mas ele passou por um processo também de maturidade, no sentido de ser brigão, no sentido de querer se colocar acima dos demais, no sentido de dizer, olha, ainda que esses te neguem, eu jamais te negarei, ou seja, eu sou mais crente do que eles. Aquele momento de agir por impulso, muitas vezes. Em um momento, lá em João 6, Jesus pergunta aos discípulos, quem o povo diz que eu sou? E eles dizem que o Senhor é Elias, que é Jeremias, que é um dos outros profetas. E ele pergunta, e vocês? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, né, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor elogia Pedro, olha, parabéns Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. O ego dele inflou, né? Era para ele ficar caladinho, já tinha ganhado o dia. Né? Ficava por ali, né? Mas o Senhor começa a falar da cruz, que ele teria que ir para a cruz. E aí Pedro intervém. Senhor, pare de falar isso não vai acontecer de jeito nenhum. Não vamos deixar que isso aconteça. Aí Jesus chega para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Ou seja, era melhor ter ficado calado, né? Ele ia para a cama com aquele elogio, mas foi com uma grande crítica. Então, ele oscilava entre atitudes ótimas e atitudes lamentáveis, nesse sentido. Mas a gente vai, por exemplo, ver Pedro em momento de imaturidade, mas nega Jesus. Mas lá na frente a gente vai ver um Pedro no Pentecostes maduro, pregando, e 3.000 almas sendo acrescentadas à igreja. E a gente vê a visão de Jesus acerca de nós. O Senhor, ele não nos vê apenas como estamos hoje. Quem sabe uma ovelha que hoje está fria, que hoje está meio lá, meio cá, que está com dificuldade na igreja, na fé. O Senhor não nos enxerga como apenas estamos hoje, mas Ele também consegue nos ver lá na frente. E o Senhor, ele não desistiu de Pedro porque viu que Pedro era ovelha e como tal ele era trigo e não joio, mas era um trigo verde. Era um trigo que ia amadurecer e ia se tornar uma bênção lá na frente. Então, nesse sentido, a gente não pode desistir das pessoas e precisamos saber que elas têm um potencial de lá na frente acontecer com elas o que aconteceu com Pedro. Hoje elas estão pessoas difíceis, mas lá na frente podem ser grandemente usadas, podem amadurecer, o que é trigo verde hoje pode ser um trigo maduro amanhã, cheio de frutos, né, e grandemente usado nas mãos do Senhor. Então, precisamos sempre investir nas pessoas
naquilo que está ao nosso alcance. Amém. Eu acho massa essa história de Pedro, porque Pedro, em todos esses momentos, ele oscilava bastante. Mas uma característica dele que sempre me chama a atenção, que é a questão da obediência e a submissão. Em nenhum momento você vê Pedro sendo insubmisso. E eu acho que se nós buscamos a maturidade, eu acho que o princípio é exatamente essa questão, né?